Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o Teodidatas, tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito. Sim, agora o Teodidatas também tem um podcast e eu vou deixar o link para a página do Teodidatas no Anchor na descrição do vídeo no YouTube. E neste vídeo, ou neste episódio, se você estiver acompanhando em podcast, nós vamos dar continuidade à playlist ou à série sobre biografias aqui do Teodidatas, lembrando que eu estou usando como base, como livro-texto, vamos dizer assim, este livro aqui, A História da Apologética. Já fiz a indicação literária deste livro, e nós vamos agora considerar a vida de Irineu de Lyon. Bom, só uma ressalva, isso já vai ficar claro aqui. Eu estou usando o livro como livro-texto, mas essa playlist vai ter mais conteúdo além do conteúdo do livro A História da Apologética. Na verdade, tanto para produzir os vídeos, os episódios, eu acabo recorrendo a algum outro material também, é claro, mas eu estou notando a necessidade de trabalhar outras pessoas, e para isso eu vou ter que fugir um pouco do próprio roteiro do livro aqui. Por exemplo, já tem muito tempo que eu prometi aqui no canal um vídeo sobre a biografia do Abraham Kuyper. Pretendo fazer isso em breve. Aqui, estudando Irineu, não tem como deixar de fora uma biografia do Policarpo. Embora o Policarpo seja anterior, Policarpo de Esmirna, a biografia do Irineu pede uma biografia do Policarpo. Então, já anota aí, além do roteiro, além do sumário do História da Apologética, de todas aquelas personalidades ali, eu já estou devendo o Policarpo de Esmirna e o Abraham Kuyper aqui na série sobre biografias. Tá bom? Mas, para resumir esse conteúdo do Irineu, Irineu de Lyon, uma cidade na França, antiga Gália, eu coloquei o título A Regra da Fé contra o Gnosticismo. Isso resume a vida de Irineu. Por um lado, o combate ao gnosticismo, por outro lado, a defesa da regra da fé. E essas duas coisas muito conectadas, Não tem como separar a defesa da regra da fé, a defesa da tradição, do combate ao gnosticismo na vida do Irineu. Mas vamos avançar então aqui. E eu deixo uma passagem bíblica que retrata muito bem a vida do Irineu e que serve para nós mesmos nos espelharmos nele. Essas recomendações de Paulo a Timóteo, Irineu levou isso aqui muito a sério e nós também podemos fazer isso, ou devemos fazer isso. Guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, no grego gnose, claro que aqui é num sentido mais amplo, não no sentido específico do gnosticismo, mas aquilo que é falsamente chamado conhecimento já pode ser considerado como um embrião do gnosticismo combatido lá no Novo Testamento por Paulo. A referência é 1 Timóteo 6:20. Alguns dados biográficos de Irineu. Ele nasceu em 130 e morreu em 200 depois de Cristo, em Esmirna. E tendo nascido em Esmirna, ele foi discípulo de Policarpo, o bem-aventurado Policarpo, Policarpo de Esmirna. Vale a pena, como eu mencionei, um episódio, um vídeo sobre o Policarpo que já coloquei na agenda, tá bom? Mas o Irineu, em um determinado momento da sua vida, migrou para a Gália, a atual França, e se estabeleceu em Lyon. Ele esteve em Roma durante a época em que a igreja em Lyon foi perseguida, e ele retornou a Lyon para assumir o pastoreio da igreja local. Então o Irineu é, antes de qualquer coisa, um pastor, um teólogo pastor, um pastor teólogo, como o Kevin Van Hooser propõe. Recentemente postei uma resenha do A Trindade, as Escrituras e a Função do Teólogo. Não é nesse livro que o Van Hooser trabalha a visão do teólogo como pastor, do pastor como teólogo, ou o pastor como um teólogo público, mas ele menciona especialmente a ideia do teólogo como pastor. As necessidades da igreja moldaram
a teologia e a apologética de Irineu de forma muito especial. E ali, na igreja local, na igreja de Lyon, isso era uma realidade na igreja de forma até mais ampla, mas especificamente na sua comunidade de fé, Irineu encontrou a ameaça do gnosticismo, por um lado, e a rejeição à regra da fé, ou a regra de fé, a regula fidei, em latim, regra de fé, por outro lado. Essas duas coisas foram os desafios com os quais Irineu lutou. Ele teria escrito outras obras, além dessas, tá? Eusébio de Cesareia é a maior referência histórica aqui para nós termos material sobre o Irineu, inclusive menção às suas outras obras, mas as obras que sobreviveram é a refutação e derrota, a primeira é a refutação e derrota da falsamente assim chamada gnose, você percebe uma referência clara a 1 Timóteo 6,20, que acabou sendo conhecida por uma abreviação, né, contra as heresias ou adversus hereses, em latim. Então essa claramente contra o gnosticismo, e a outra obra, que é a obra da regra de fé, né, da demonstração da regra de fé, é a demonstração da pregação apostólica. Para entendermos o Irineu, temos que entender o seu grande adversário, o gnosticismo, não tem jeito, tá? Então vamos dedicar um pouco do nosso tempo aqui a compreender o gnosticismo para também entendermos como Irineu trabalhou contra o gnosticismo na sua apologética. Tá? Lembrando que Irineu ele seria, então, um já dos pais polemistas e não um dos pais apologistas. Ele fez apologética polemizando contra aqueles que estavam deturpando o cristianismo a partir de dentro. Tá? Os apologistas, como Justino Mártir, defenderam o cristianismo contra os de fora. O Justino, o personagem do nosso episódio anterior. O Irineu defendeu o cristianismo contra as ameaças de dentro, por isso um polemista e não um apologista, nessa terminologia técnica específica dos períodos da patrística, tá bom? Mas, compreendendo o gnosticismo, então, para compreendermos Irineu. O gnosticismo ele já apareceu, como eu mencionei, ao fazer a leitura de 1 Timóteo 6,20, ele já apareceu de forma embrionária na própria realidade do século I, ali da Igreja Apostólica, tá? Então, nós temos evidências do combate a uma forma embrionária de gnosticismo em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 3 e 4, e no capítulo 6, verso 20. Já mencionei aqui o capítulo 6, verso 20, e na primeira carta de João, em especial, tá? E aí tem uma série sobre as cartas de João, tem vídeos sobre os 5 capítulos da primeira carta de João, aqui no Teodidatas. Vou deixar o link para a playlist sobre as cartas de João na descrição do vídeo e do podcast. Aí você vai para o YouTube se tiver no podcast, tá? Não tem em áudio só. Mas já temos um embrião do gnosticismo lá sendo combatido pelos próprios apóstolos. Tá? Mas o que é o gnosticismo? O gnosticismo era, né, e ele permanece produzindo seus efeitos ao longo da história do cristianismo, tá bom? Isso a gente precisa entender. Então tem muito gnosticismo no cristianismo de hoje, tem muito gnosticismo na igreja de hoje. De outra forma, com outras nuances, mas as mesmas ideias-chave por trás. Bom, o gnosticismo, quando surgiu, ele surgiu como uma mistura complexa e multifacetada de filosofia pagã, judaísmo helenista e pensamento cristão. E aí o gnosticismo era um movimento muito amplo, então nós podemos falar de diversas escolas surgidas durante o século II. E o Irineu tem uma lista na sua obra contra as heresias. Tá? Nós temos o gnosticismo sendo atribuído a Simão o Mago, lá do livro de Atos, tá? Como sendo o pai de todos os gnósticos. Claro, obviamente que não é no século II, né? Mas ele seria o pai de todos os gnósticos, uma espécie de arqui-herege. Né? Os nicolaítas, que também são mencionados no Novo Testamento, seriam uma das correntes gnósticas, já na época melhor dizendo, na época de Irineu. Nós temos Marcião, o marcionismo,
O Marcião, que foi chamado, pelo menos como a tradição atribui, e se eu não estou enganado, é o próprio Irineu que atribui essa frase ao Policarpo, Marcião foi identificado como primogênito de Satanás por Policarpo. O relato anedótico é o seguinte: Policarpo em Roma, talvez até junto com Irineu naquela estadia dele, Policarpo em Roma passa por Marcião, desculpa, e aí o Marcião grita, né? O Policarpo passa reto, passa ao largo, e Marcião brada: reconhece-nos, Policarpo. Policarpo passou sem cumprimentar. Reconhece-nos, Policarpo, disse Marcião. A resposta de Policarpo foi: reconheço o primogênito de Satanás. Tão séria era essa questão do gnosticismo. Mas a principal seita gnóstica contra a qual Irineu luta é o valentianismo. Então, o personagem aqui do gnosticismo mais relevante na obra do Irineu vai ser o Valentim, tá bom? Então, algumas escolas aí do gnosticismo. E agora algumas linhas gerais do gnosticismo. O gnosticismo parte da ideia de um Deus supremo completamente de outro mundo. Um Deus apenas transcendente, tá? Então isso aqui é bem importante. O Deus cristão é tanto transcendente quanto imanente. Nem apenas transcendente, que não possa ser alcançado, e nem apenas imanente, que possa ser confundido com a sua criação. Não. O Deus cristão é tanto transcendente quanto imanente. Tá bom? E a partir dessa ideia de um Deus totalmente desligado da sua criação, na verdade, esse Deus nem é o responsável pela criação. O Deus Supremo Transcendente nem mesmo é responsável pela criação, percebe? O Deus cristão transcendente é o Deus responsável pela criação. Como a divindade suprema é totalmente transcendente, o gnosticismo parte da ideia de que a criação é má, porque a criação teria sido a obra de um demiurgo, de um artífice. É o que significa a palavra grega demiurgo, tá? E aí, aquele Deus supremo totalmente transcendente, veja que já tem uma contradição em termos aqui, porque ele deixa de ser totalmente transcendente assim, né? Ele deixa uma espécie de centelha divina por meio da qual o ser humano pode ser libertado da malignidade da matéria, já que a matéria é má, obra da criação de um demiurgo, tá? E aí, então, essa centelha divina, uma vez ativada, ela promove, ou ela permite uma salvação por meio do conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento oculto, acessível somente a iniciados. E a partir disso, nota-se uma ênfase dualista muito grande no gnosticismo. E a partir de agora, eu vou sublinhar os dualismos próprios do gnosticismo, ou os dualismos gnósticos. Veja que é muito fácil para um cristão tropeçar numa dessas formas de dualismo aqui, tá? Ou melhor, não é difícil para um cristão tropeçar numa dessas formas de dualismo aqui, tá bom? Eu mesmo, na minha história de vida, lidei com... percebi bastante desses dualismos aqui, tá? Eu não quero mencionar para preservar o meu histórico de vida e os queridos irmãos com os quais eu já convivi. Então, por uma questão apenas ética, eu não vou fazer menção a isso, mas eu já percebi isso muito fortemente na igreja cristã hoje, tá bom? O primeiro dos dualismos é o dualismo metafísico, que separa mundo espiritual de um lado e mundo material do outro, de forma estanque, certo? E aí, então, apenas o mundo espiritual seria bom, o mundo material seria mal. É isso que você precisa ter em mente quando pensa em termos de dualismo, tá? Apenas o mundo espiritual é bom, tudo no mundo material é mal. A criação é boa, ela foi corrompida, mas ela é boa. Numa perspectiva cristã, a criação é boa, foi corrompida, mas ela é boa, porque ela tem origem em Deus, que é bom. E aí nós temos um dualismo teológico, distinção entre o Deus Supremo e o demiurgo. Já ficou bem claro isso no slide anterior. Mas também existe um dualismo cristológico. De um lado, o Cristo como Logos versus o Jesus Salvador. E aí, esse dualismo cristológico ele se manifesta de várias formas. Uma forma muito clara ali desse dualismo cristológico
era a negação, e isso ainda no Novo Testamento, tá? A negação da humanidade de Jesus. Se alguém nega que Jesus Cristo veio em carne, como João trabalha lá na sua primeira carta, esse tal não é de Deus. Quem nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Marcião, na época de Policarpo e de Irineu, negava que Jesus Cristo tenha vindo em carne. A heresia já antecipada lá por João, de Marcião, era o docetismo. Jesus teria vindo apenas uma aparência humana, mas ele continuaria sendo espírito puro. Então, um dualismo cristológico. Mas também um dualismo antropológico. De um lado, homens espirituais, aqueles que são iniciados à doutrina oculta do gnosticismo, que tem em si o conhecimento da fagulha divina, versus homens não espirituais. Tá? Inclusive um dualismo canônico. O Antigo Testamento de um lado versus o Novo Testamento. O Marcião era muito conhecido por esse dualismo também. Ele rejeitava o Antigo Testamento por dizer respeito a aquele demiurgo, né? E ele rejeitava as partes mais judaicas do Novo Testamento, ficando apenas com o Evangelho de Lucas e alguma coisa selecionada das cartas de Paulo, porque, segundo ele, esse Cristo, então, que veio não em forma humana, mas um espírito que assumiu forma humana, o Logos divino, né? Ele teria, então, revelado o Deus transcendente, a divindade boa, a divindade bondosa, em contraste com o Deus do Antigo Testamento, o Deus mau do Antigo Testamento. E alguns cristãos se atrapalham muito aqui, porque fazem uma leitura dualista entre Antigo e Novo Testamento. Esse aqui talvez seja um dos dualismos que é claramente gnóstico, mais percebidos hoje no meio cristão. Também um dualismo cristológico pode ser visto, né, juntamente com o dualismo antropológico. Enfim, tem muita centelha de dualismo, para fazer um trocadilho aqui. Tem muita centelha de dualismo ainda no meio cristão hoje. Por isso é muito importante estudar Irineu e a sua contribuição. E também um dualismo soteriológico, tá? O espírito pode ser salvo, ao mesmo tempo que o corpo vai perecer. E aí você tem uma negação da ressurreição corporal. E aí esse dualismo soteriológico, enfatizando a malignidade do corpo, a malignidade da matéria, ele pode tanto se manifestar num legalismo, num ascetismo, né, ênfase nas proibições, quanto ele pode se manifestar num antinomianismo, numa licenciosidade, num tudo é permitido. Porque afinal de contas, se a matéria é ruim, viva da maneira como você quiser com o seu corpo, porque o que importa é a salvação do seu espírito. Terrível esse dualismo soteriológico, e combatido por Irineu também. Mas, se nós voltarmos aqui um passo no dualismo canônico, essa contraposição que os gnósticos faziam entre Antigo e Novo Testamento, lembrando, o Antigo Testamento seria ruim, o Novo Testamento seria bom, só para você entender com essa generalização aqui, tá? Partes do Novo Testamento apenas, né, numa perspectiva do gnosticismo marcionita, o Irineu tem uma importância bem grande para a história do cânon do Novo Testamento, tá? Porque ele trata cerca de 20 livros do Novo Testamento como escritura. Então isso aqui é bem importante na pessoa de Irineu também, em razão desse dualismo canônico encontrado no gnosticismo que o Irineu combateu. Vamos avançar então. E a partir daí nós temos o método apologético de Irineu, certo? Irineu era polêmico, ele era um pai polemista, como eu mencionei, porque ele se voltou para dentro do cristianismo e para os erros dentro da tradição não, né? Dentro da igreja cristã, se voltando para a tradição como corretora desses erros. Então, o Irineu era polemista, polêmico, então, ele realmente era muito polêmico. Ele chegava, inclusive, a fazer sátira dos seus adversários, né? Alguns dos gnósticos lá entendiam que as águas teriam sido frutos aí das lágrimas de uma divindade. E aí o Irineu brincava com isso, né? Certo, mas
Se a água é a água que existe na Terra, né, é fruto dessa lágrima, como que nós explicaríamos o mar que é salgado e a água doce? Então o mar poderia ter sido chorado por uma divindade, mas e a água doce? Então o Irineu, inclusive, usava de ironia contra os seus adversários. Ele era bastante polêmico, ele era um polemista, né, lembrando que tipo de pai da igreja ele foi, como ele foi classificado, mas ele também era construtivo, ele era muito propositivo, ele foi muito propositivo. Então, se por um lado, no aspecto polêmico, ele rebateu as falsas doutrinas dos gnósticos, por outro lado, ele resumiu a fé ortodoxa, a regra de fé. E a partir de Irineu, então, começa a se esboçar uma teoria da tradição, e também nós notamos em Irineu uma hermenêutica saudável. A partir dessa necessidade dupla de polemizar e de construir, a apologética de Irineu pode ser resumida em 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo da humildade epistemológica, o segundo eixo é o eixo da doutrina das escrituras, e o terceiro eixo é o eixo da retórica greco-romana. Então Irineu também usou de recursos seculares, mas apenas após uma humildade epistemológica, uma consciência das limitações do conhecimento humano, e apenas após ter uma doutrina das escrituras bastante sólida, aí do ponto de vista lógico, que não necessariamente cronológico, né? Aí sim, Irineu trabalha com a retórica greco-romana como recurso apologético. Bom, o que Irineu nos ensina sobre o seu primeiro eixo, sobre a humildade epistemológica? Irineu, para combater a ideia dos gnósticos de que coisas ocultas teriam sido reveladas apenas a eles, Irineu trabalha com uma humildade epistemológica na distinção entre coisas reveladas e coisas ocultas. E aqui é algo muito interessante que o Irineu traz, e isso aqui talvez tenha reflexos importantes ainda hoje no debate da relação entre fé e ciência. Né? Eu estou postando em paralelo aqui uma série sobre o livro A Origem, né? Essa discussão entre os modelos de criação e o debate entre fé e ciência. E a grande questão aqui, e especialmente naquele momento em que o método científico não existia, né, como nós conhecemos hoje, o Irineu está dizendo o seguinte, que você não pode querer alegar saber mais do que o próprio Deus revelou. E aqui, na revelação, Irineu também trabalha a precedência da revelação especial sobre a revelação geral. Voltando para... O Irineu trabalhou com a metáfora dos 2 livros, então, a seu modo. E ele diz que aquilo que foi revelado precede aquilo que nós podemos contemplar pela natureza. Agora veja, nem a contemplação da natureza, e muito menos a própria Escritura, amparam essa tese, as teses dos gnósticos. Essa é a grande questão. Você olha para a natureza, você observa a natureza, e você não consegue chegar nessas teses mirabolantes de todo esse dualismo proposto pelos gnósticos. Isso por um lado. Por outro lado, você olha para a Escritura, e aí menos ainda você vai ter amparo para essas teses mirabolantes, para esse dualismo todo. E aí, então, isso nos leva ao segundo ponto, ao segundo eixo da apologética do Irineu, que é uma hermenêutica saudável enquanto doutrina das Escrituras. O Irineu, então, buscou olhar para a coerência da Bíblia e estabeleceu uma regra hermenêutica muito saudável e muito antiga, segundo a qual textos mais claros devem elucidar textos menos claros. E aí, além disso, Irineu olhou para a tradição, para aqueles que receberam e passaram adiante a partir dos apóstolos. Para Irineu era relativamente fácil fazer isso, né? Porque Irineu era discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João. Então veja que nós estamos falando Irineu, Policarpo, João, nós estamos falando de 3 gerações aqui, né? Mas ele está dizendo, gente, olha aqui, ó, eu recebi de Policarpo, Policarpo recebeu de João. De quem Marcião recebeu? Percebe? Isso aqui não precisa necessariamente entabular uma ideia de sucessão apostólica, tá bom?
sucessão apostólica num sentido forte, num sentido formal, mas isso mostra, olha aqui, nós estamos preservando a doutrina dos apóstolos. Tá bom? Claro que um católico romano vai indicar que vai trabalhar aqui com a ideia de sucessão apostólica. Tudo bem, mas nós não precisamos ler o Irineu assim, certo? Como protestante eu não faço essa leitura. E a partir da humildade epistemológica e da doutrina das escrituras como base, então Irineu também trabalha a retórica romana, a retórica greco-romana. Mas ele usa a retórica greco-romana como um instrumento, certo? Como um meio, e não como um fim em si mesmo. Ele não era um sofista, então. Aqui, 3 elementos da retórica greco-romana. O primeiro é a hipótese, que pode ser identificado com o tema, um tema central. Esse tema central precisa ser encontrado na Escritura. Esse tema central é a regra de fé. Nós vamos ver uma espécie de credo irênico, credo do Irineu. Tá? Depois da hipótese, nós temos a economia, do grego oikonomos, né? Ou dispensação. E a economia, não tem nada a ver com o dispensacionalismo aqui, tá? A economia tem a ver com o arranjo retórico em função do tema. Então eu tenho um tema. Vamos resumir esse tema no credo apostólico, certo? Ou no credo de Irineu. Agora, como eu vou arranjar retoricamente o meu discurso? Eu vou arranjar o meu próprio discurso acerca das escrituras em função do tema. A perspectiva mais ampla é que a escritura arranja, Deus, na narrativa da escritura, arranjou retoricamente o Espírito Santo inspirando os autores a partir de um tema, certo? E a ideia de recapitulação, que no discurso greco-romano era uma ideia de encerramento, para você retomar os principais pontos, a ideia de recapitulação é muito importante na retórica do Irineu, porque Irineu faz uma recapitulação cristológica, quer dizer, tudo do tema e da própria economia, do arranjo retórico, gira em torno de Cristo. E eu chamei aqui, para fazer um jogo de palavras, né, também a cristologia de Irineu de uma cristologia recapitulativa. Então Irineu faz uma recapitulação cristológica e apresenta uma cristologia recapitulativa. E a ideia de recapitulação, ela está ligada, inclusive, a um verbo que Paulo usa no grego, o verbo grego literalmente recapitular, em Efésios 1:10. Então vamos ler Efésios 1, 9 e 10 aqui, só para nós termos esse insight da recapitulação cristológica e da cristologia recapitulativa de Irineu. Faltou um i aqui, né? Mas tudo bem. Faltou um i aqui. Efésios 1, 9 e 10. E o Pai nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir, ou de recapitular em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Cristo é a recapitulação de Deus. E a recapitulação de Deus leva todas as coisas a Cristo. Por isso, uma recapitulação cristológica é uma cristologia recapitulativa. Como a primeira carta de João demonstra muito bem, o gnosticismo tem uma cristologia muito complicada e uma cristologia na qual todas as coisas não são recapituladas. O gnosticismo propõe a recapitulação de todas as coisas a partir de um conhecimento oculto, de um conhecimento acessível apenas a iniciados, certo? E aí então, para ilustrar bem esse método de Irineu, começando com a sua doutrina saudável a respeito das Escrituras, uma citação aqui, especialmente da forma como se trabalham as parábolas. Gente, eu já vi tanta coisa feita com parábola na vida, tá? E especialmente o dispensacionalismo trabalha a hermenêutica das parábolas de uma forma que está totalmente em desacordo com a proposta do Irineu, tá? Então, eu posso afirmar que a hermenêutica dispensacionalista das parábolas não parece ser saudável, tá bom? E se você percebe como Irineu propõe isso, você vai ver o que os gnósticos faziam. Eles propunham
as suas teses ambíguas a partir de elementos ambíguos encontrados nas parábolas, e fazendo isso deixavam de lado a mensagem central da parábola. A parábola tem por objetivo comunicar uma moral da história, né, em resumo. Então, depois, a própria igreja cristã se afastou disso aqui, tá? Depois a interpretação alegórica acabou se voltando para as parábolas também. Não com uma perspectiva gnóstica, é claro, até com uma cristologia muito saudável, mas se afastou dos alertas do Irineu aqui, tá bom? Então, sobre parábolas, sobre uma hermenêutica bíblica saudável, diz Irineu, dessa forma, as parábolas não podem ser adaptadas às questões ambíguas, como faziam os gnósticos. Assim procedendo, aquele que as interpreta o fará de forma acertada, e as parábolas serão explicadas por todos de maneira similar, ou seja, não adaptando parábolas a questões ambíguas. Portanto, o corpo da verdade continuará íntegro, inabalável e em harmonia com seus membros. Contudo, é irracional associar as explicações das parábolas com coisas que não estão totalmente claras ou colocadas diante de nossos olhos, que qualquer um pode imaginar como quiser. O resultado disso seria que ninguém teria a regra da verdade. Mas, ao contrário, tanto quanto sejam os intérpretes das parábolas, assim muitas verdades seriam vistas em guerra uma com a outra e formando opiniões contraditórias, como é o caso com as questões dos filósofos pagãos. Então, parábolas não são mecanismos para você, não são veículos para você introduzir interpretações controversas. Tá bom? Essa é um alerta muito saudável do Irineu, que eu faço questão de deixar registrado aqui. Sobre a regra de fé, uma espécie de credo do Irineu aqui, e aqui tem algo interessante porque ele alude ao fato de que a igreja, embora espalhada por todo o mundo, recebeu dos apóstolos essa fé. Tá? Então ele mostra como os gnósticos estão em desacordo com a regra de fé, porque isso aqui foi o que nós recebemos pela tradição. Passo a citação. Com efeito, a igreja, embora esteja espalhada por todo o mundo, mesmo até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos, então a ideia de tradição, a fé e agora o credo, no Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, dos mares e de todas as coisas que estão neles, e em um só Jesus Cristo, o Filho de Deus que se tornou carne para nossa salvação. Ficou sobrando um A ali no texto escrito. E no Espírito Santo, que por intermédio dos profetas pregou as economias, a vida, o nascimento de uma virgem, a paixão, a ressurreição dos mortos e a ascensão corporal aos céus do Filho amado, Cristo Jesus, nosso Salvador, e sua vinda dos céus na glória do Pai, para recapitular, veja a recapitulação cristológica, todas as coisas, e para levantar toda a carne do gênero humano, de forma que para Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus, Salvador e Rei, de acordo com o bom propósito do Pai, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse a Ele, que Ele execute justo julgamento de todos, e que, por outro lado, Ele envia ao fogo eterno as forças espirituais da iniquidade, e os anjos que transgrediram e se tornaram rebeldes, e as pessoas impiedosas, perversas, desregradas e blasfemas. Entretanto, por outro lado, pela doação da vida sobre o justo e santo, e aqueles que guardaram seus mandamentos e foram preservados em seu amor, tanto os que o fizeram desde o começo, quanto aqueles que o guardaram após arrependimento. Ele considerará a eles como uma graça, o dom da incorruptibilidade, e os vestirá com glória eterna, falando aqui da ressurreição do corpo. O que aprendemos com Irineu, então? Com Irineu, nós aprendemos a importância da apologética, de uma apologética defensiva e de uma apologética ofensiva. Defensiva aqui é no sentido de negativa, certo? De uma análise detalhada da posição rival. Então Irineu mostra, numa perspectiva defensiva, numa perspectiva polemista, como a posição rival é equivocada a partir de uma análise detalhada dessa posição rival, do gnosticismo. Mas também nós temos uma apologética ofensiva, uma apologética positiva, construtiva. Irineu apresenta uma perspectiva positiva, uma perspectiva construtiva sobre a regra de fé, sobre a doutrina cristã. Com Irineu, então, nós aprendemos também a
perseverar na e preservar a ortodoxia. Então, colocando não em termos de verbos, mas em termos de substantivos, né? Nós aprendemos com Irineu a perseverança na e a preservação, desculpa, da ortodoxia. A perseverança na e a preservação da ortodoxia. E aqui nós temos uma ênfase sobre o conteúdo proposicional da fé e da sua preservação. E aqui veja que nós temos uma tradição no sentido material e não somente no sentido formal. Importa aquilo que foi transmitido e não apenas o fato de ter sido transmitido e para quem foi transmitido. Importa o que foi transmitido, certo? Então eu vejo muito mais a ênfase no conteúdo proposicional da fé, sem descuidar, claro, que a fé não tem apenas um conteúdo proposicional, mas ela também tem um conteúdo existencial. Mas aqui em Irineu nós notamos a ênfase no conteúdo proposicional da fé, aquilo que foi transmitido. Por quem e para quem, mas aquilo que foi transmitido. Então, tradição no sentido material e não somente formal. Mas, se nós estivermos pensando em termos formais, nós vemos que Irineu se apropriou formalmente dos recursos intelectuais do mundo para defender a fé cristã, especialmente com o seu recurso, a retórica greco-romana. Ou seja, Irineu apresentou um diálogo apologético engajado e relevante. E, de novo, é muito significativo estar estudando isso, ao mesmo tempo em que eu estou apresentando aqui uma série sobre o livro, a origem, e sobre esses diferentes modelos de diálogo entre fé cristã e ciência a partir de Gênesis 1. Então nós podemos nos inspirar em Irineu e compreender como nós podemos nos apropriar dos recursos seculares e especialmente das perspectivas científicas e do diálogo entre fé e ciência para apresentar a fé cristã de forma engajada e relevante. Então, Irineu tinha os desafios da sua época. Irineu tinha a retórica greco-romana como recurso. Nós temos os desafios da nossa própria época, um mundo cientificista, um mundo materialista, um mundo que coloca uma ênfase muito grande na ciência, e nós temos os nossos próprios recursos. E esse diálogo entre fé cristã e ciência é algo que não pode ser deixado de lado por nós, assim como Irineu não deixou de lado a retórica greco-romana. Então fica uma reflexão muito interessante, inclusive se nós pensarmos nesses conteúdos que estão sendo produzidos aqui para o Teodidatas em paralelo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, lembrando que ainda temos muitas personalidades históricas, seja usando a história da apologética, seja usando outras fontes e seja tratando de outras pessoas que até mesmo não estão aqui no livro. Já mencionei o Policarpo e o Kuyper só neste conteúdo aqui. Espero que você tenha gostado, e se foi esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, não se esqueça de compartilhar o vídeo ou o podcast, não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir o Teodidatas também no formato de podcast, e deixe o seu comentário, isso sempre é muito importante em todos os vídeos do canal. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.